Agora nós vamos falar sobre como configurar a sua grade para você poder fazer a migração. Você vai ver que é super tranquilo esse processo. Primeiro passo, você precisa estar com link de homologação, ou seja, um link à parte para que você consiga de fato utilizar o seu sistema, fazendo a configuração sem interferir no que você já tem hoje. Este link de homologação você só pode utilizar para fazer a configuração da grade, tá? Então, as outras telas, apesar de aparecer, desconsidere apenas a migração, tá bom? Vamos agora para a configuração básica da sua grade nova. Vamos em Configurações, Avançado, Atividades. Aqui você pode determinar, marcar agendamentos coletivos realizados automaticamente utilizando a entrada por biometria. O que significa, se você tiver controle de acesso, não necessariamente uma catraca, mas só o leitorzinho de biometria ou leitorzinho de cartão, ou o aluno já tem hábito de chegar e digitar o número de matrícula dele no controle de acesso, isso é uma forma de validar que o seu aluno foi até você. Nesse caso, se você habilitar essa opção, quando o aluno chegar minutinhos antes da aula, ao ele passar nesse controle de acesso, o sistema vai automaticamente marcar lá na atividade dele que ele participou da aula. E assim, se você habilitar uma opção que existe lá dentro da telinha de atividades, que é finalizar a atividade ao final do dia, o seu sistema vai informar bonitinho quem participou e quem não participou. Ou seja, teve registro no controle de acesso, participou da aula que ele estava matriculado. Não teve registro, não participou. Remover alunos inativos após X dias. O que acontece? Às vezes você tem aí um aluno que está fazendo 2 vezes por semana uma aula fixa, por exemplo. E o contrato dele encerrou, só que encerrou em véspera de final de ano, em véspera de feriados prolongados, tá? Num período que o aluno dificilmente vai vir para renovar antes. Para ele não perder a vaga dele na aula, você consegue determinar aqui um período para que ele continue com a reserva dele garantida, tá? Durante um período até ele realizar a renovação. Então, por exemplo, eu vou remover o meu aluno só depois de 5 dias que expirar o contrato dele e ele não renovar, ou seja, quase uma semana. Se até uma semana ele não voltar e comprar um novo contrato, aí ele perde a vaga dele na aula. E aí, se ele voltar, ele precisa ver a disponibilidade da minha agenda. Tempo de tolerância de entrada antes e após o início da turma, ou seja, a aula vai começar, o aluno pode acessar até quanto tempo antes? Isso serve para uma configuração que nós temos no contrato, que define que o aluno só pode ter acesso no horário da aula dele. Então, a gente, para não ter problema do aluno chegar atrasado, ainda ter que trocar de roupa e tudo mais, a gente define aqui em minutos quanto tempo antes. Então, eu posso colocar, por exemplo, 15 minutos antes da atividade e 15 minutos depois da atividade. O Evo não controla a saída do seu aluno, mas você pode manter a sua catraca bloqueada para ele ter que apresentar a biometria dele também para sair. Nesse caso, ele também vai levar em consideração esses minutos para sair. E aí a gente tem a opção de priorizar reposição. O que acontece? Quando o aluno ele tem uma falta justificada e você dá para ele o direito de reposição, às vezes ele está marcando novas aulas e não concluiu de marcar as reposições dele. Se você habilitar essa opção de priorizar reposição, sempre que você for agendar uma nova aula para esse aluno, o sistema vai colocar como prioridade agendar a reposição e só depois vai agendar as atividades que ele tem extras. Não esqueça de clicar em salvar.